Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago Tavares, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos estudar um conteúdo muito presente em muitas provas do Enem, a Semana de Arte Moderna, ocorrida em 1922. Portanto, fique ligado. Vamos começar? Bom, antes de tudo, a gente precisa saber o que foi essa semana, o que ela representou. Foi uma semana de fato? Foram alguns dias? O que foi a Semana de Arte Moderna? Foi um evento de manifestação artístico-cultural que integrou diversas expressões artísticas no Brasil. Portanto, de cara eu já quero te dizer o seguinte, a Semana de Arte Moderna não foi uma semana de literatura moderna, foi uma semana de arte, portanto todas as expressões artísticas possíveis estiveram presentes nesse evento. A gente costuma dizer que a Semana de Arte Moderna foi o marco inicial do modernismo no Brasil, e ela ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, o berço do parnasianismo, o berço da literatura mais erudita, e os caras resolveram então, os modernistas, alugar esse espaço, vamos dizer assim, mandar um jogo no campo do adversário. Resolveram ir lá no Teatro Municipal e defender uma arte diferente, uma arte moderna, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Portanto, não foi uma semana inteira, foram 3 dias em que ocorreram diversas apresentações de pinturas, leituras de textos, recitais, conferências e por aí vai. Aqui uma foto para que você tenha uma noção do que é o Teatro Municipal de São Paulo, caso você ainda não tenha a oportunidade de ter conhecido. E ali o cartaz da Semana de Arte Moderna, né? O famoso cartaz da Semana de Arte Moderna, que ficou bem conhecido, foi amplamente divulgado, para que todos tivessem conhecimento desse momento. É importante, antes de a gente falar propriamente da Semana de Arte Moderna, a gente dar uma revisada no contexto histórico. O que ocorreu nesse período, o que estava acontecendo no Brasil, o que estava rolando. Primeiro, nós acabávamos de sair do centenário da independência do Brasil, ou seja, no período em que ocorre a Semana de Arte Moderna, no ano em que ocorre a Semana de Arte Moderna, 100 anos antes havia ocorrido a independência política do Brasil. E agora, 100 anos depois, o Brasil busca então a sua independência artística, né? E já em 1822. Aliás, 1922, né? 1822, o centenário da independência, e 1922, a Semana de Arte Moderna. Tivemos também o fim da Primeira Guerra Mundial. Em 1914, 1918, nesse período nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. E também a chegada de imigrantes europeus ao Brasil, notadamente os imigrantes italianos. Quais foram as influências? O que é que influenciou essa chamada Semana de Arte Moderna? Principalmente as vanguardas europeias, aquelas que você já deve ter conhecimento, o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Inclusive, muitos autores modernistas estiveram na Europa bebendo dessas vanguardas europeias para trazer então uma arte, segundo eles, renovada para o Brasil, um modo diferente de fazer arte no Brasil. E o que foi que antecedeu, né? Ocorreram algumas coisas que antecederam a Semana de Arte Moderna. A primeira delas que eu mencionaria aqui é que em 1912, o Oswald de Andrade chega ao Brasil, chegou da Europa, trazendo então ideias cubistas e futuristas. Então ele foi para lá, bebeu das vanguardas europeias e trouxe para o Brasil as suas ideias, as suas novidades e disse o seguinte: estamos atrasados 50 anos em cultura, chafurdados ainda em pleno parnasianismo. Portanto, o Oswald de Andrade foi um dos grandes nomes, tanto ele quanto o Mário de Andrade, já chega no Brasil abafando, já chega no Brasil dizendo que nós precisamos modernizar a arte brasileira, que nós precisamos implementar um novo jeito de fazer arte. Então aí estão as palavras do Oswald de Andrade. Em 1913, um pouquinho depois, há então a exposição de pintura expressionista do Lazar Segal. E o Mário de Andrade diz o seguinte: a primeira exposição de pintura não acadêmica em nosso país. Então veja que nas palavras de Mário de Andrade já fica evidente esse anti-academicismo, né? Os modernistas pregavam contra o academicismo, contra tudo aquilo que tinha a ver com o meio acadêmico. Em 1917, nós temos uma exposição da Anita Malfatti, que vai ser assim
o grande momento, né, desses antecedentes. A Anita Malfatti faz então uma exposição baseada em tudo aquilo que ela havia aprendido na Europa, em tudo aquilo que ela havia bebido da Europa, e o Monteiro Lobato, um autor então um pouco mais conservado, eu diria muito conservador, diz o seguinte, num artigo dele chamado Paranoia ou Mistificação. Ele diz assim: há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas, a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Então veja que o Monteiro Lobato faz aí uma dura crítica à Anita Malfatti, né? Eu trouxe aqui duas imagens para que vocês tivessem acesso. Uma delas é o autorretrato em 1922, um retrato da própria Anita Malfatti, que está à esquerda, ali em 1902 com seus 23 anos de idade. E essa arte que vocês estão vendo aí nessa pintura chamada Autorretrato da Anita Malfatti, essa e outras foram duramente criticadas pelo Monteiro Lobato, sobretudo a pintura A Boba, um quadro muito famoso, uma expressão artística muito famosa de Anita Malfatti. Portanto, aí nós já temos a chamada treta, né, entre o Monteiro Lobato e a Anita Malfatti. Monteiro Lobato criticando duramente aquilo que a Anita Malfatti chamava de renovação da arte brasileira. E o que é que aconteceu exatamente nesses 3 dias? Principalmente, né, quais foram os fatos mais importantes desses 3 dias de Semana de Arte Moderna? No dia 13, o Graça Aranha, que é um autor pré-modernista, traz um texto chamado A Emoção Estética na Arte Moderna. O Graça Aranha foi lá, leu o seu texto, fez a sua apresentação, algumas pessoas entenderam, outras não, alguns aplaudiram e passou, valeu, né? Seguiu a Semana de Arte Moderna. No dia 15 é que o bicho pegou, porque o Manuel Bandeira, que não foi à Semana de Arte Moderna, fez a leitura de um texto chamado Os Sapos. Esse poema do Manuel Bandeira criou a maior confusão, né? Gerou o maior alvoroço, porque ele era exatamente uma crítica dura aos parnasianos, aos poetas parnasianos, a toda a forma de fazer arte, né, anterior a esses modernistas. E no dia 17 tem o fechamento com o Heitor Villa-Lobos, né, um maestro, um compositor, leva ali as suas canções e tem um fato até interessante, ele é duramente criticado e vaiado justamente por estar de sandálias havaianas nesse dia, né, com a sandalinha simples, e esperava-se toda uma pompa, né, toda uma arte erudita. O Heitor Villa-Lobos vai lá e faz a sua apresentação de sandália e é duramente criticado. Portanto, vejam que nesses 3 dias houve muitas críticas, mas não se enganem. Esse foi o ponto principal, na verdade foi o boom da Semana de Arte Moderna e da arte moderna no Brasil. Foi a partir daí que houve então toda uma propulsão da arte moderna no Brasil. O evento em si, o que as pessoas assistiram nesses 3 dias? Elas viram muitas conferências, muitos recitais, exposições, leituras, convenções e apresentações dos autores considerados modernistas, aqueles que diziam renovar a arte brasileira. Eu trouxe aí 2 pinturas, né? Uma delas da Anita Malfatti e a outra do Di Cavalcanti, que também é um dos grandes nomes desse período conhecido, dessa semana que ficou conhecida como a Semana de Arte Moderna. Os principais autores, quais são os autores que estiveram presentes na Semana de Arte Moderna? Principalmente ali 2 nomes muito importantes, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, eles praticamente carregaram nas costas todo esse movimento, né? Toda essa novidade que foi a Semana de Arte Moderna. Depois nós tivemos o Graça Aranha, como eu já disse, um autor pré-modernista, um pouco mais conservador, mas que aderiu a toda a ideia dos modernistas, abraçou a causa, né, e foi à frente junto com os modernistas, considerados, digamos assim, moleques naquele momento, né, não sérios. Tivemos também a Anita Malfatti, como eu já disse, duramente criticada, o Di Cavalcanti, o Menotti del Picchia e o Heitor Villa-Lobos. Eu trouxe esses nomes como os principais desse momento, né, dessa semana conhecida como Semana de Arte Moderna. Ali uma foto do Mário de Andrade, outra do Heitor Villa-Lobos e uma foto clássica ali, né, em que estão a maioria ali dos representantes da Semana de Arte Moderna ou Semana de 22, como ficou bem conhecida.
Quais são as principais características, né, dessa Semana de Arte Moderna? Isso é muito importante que você entenda, porque isso é muito cobrado em provas. A partir dessas características, você pode, de repente, resolver algumas questões do Enem. A ausência de formalismo era uma delas, né? Os autores modernistas não queriam ser nada formais. A ruptura com o academicismo e tradicionalismo. A Semana de Arte Moderna, na verdade, é o rompimento com todo o academicismo, com todo o tradicionalismo, com toda a forma antiga, segundo eles, com toda a forma tradicional de fazer arte no Brasil. Temos também a crítica ao modelo parnasiano. Esse vai ser um dos grandes pontos da Semana de Arte Moderna. Valorização da identidade da cultura brasileira, né? Falava-se nesse período em uma certa brasilidade, e a gente já vê isso em muitas obras dos autores modernistas, a implementação da cultura brasileira cada vez mais forte ali nas suas obras, porque segundo eles tudo que se tinha no Brasil era inspirado, né, na Europa, nos modelos europeus. E aqui tem até uma certa contradição, porque foi justamente as vanguardas europeias que inspiraram a Semana de Arte Moderna, que influenciaram muito fortemente a Semana de Arte Moderna. Então, aí uma certa contradição. A experimentação estética, liberdade de expressão e o coloquialismo foram grandes características, né? Características muito fortes desse período. Uma linguagem mais próxima da oralidade, uma linguagem sem muitos rebuscamentos, temáticas nacionalistas e cotidianas também, como eu já disse, né, a temática brasileira, a cultura brasileira agora implementada, agora implantada nas obras de arte no Brasil. Então essas são as principais características da Semana de Arte Moderna, que teve alguns desdobramentos. A partir dessa semana foram criadas pelo menos 3 revistas, a revista Claxon em São Paulo, a Festa no Rio de Janeiro e uma revista chamada A Revista em Belo Horizonte. Também nós tivemos a criação dos manifestos Pau-Brasil, Antropofágico e Verde e Amarelo. Também tivemos o manifesto ANTA, entre outros. Eu citei aqui apenas alguns por conta do nosso tempo. Então esses são os desdobramentos. Nós tivemos a criação desses manifestos, dessas revistas, que propagavam os ideais modernistas, as características do modernismo, aquilo que os modernistas defendiam. Para fechar a nossa aula, 2 exercícios muito rápidos. A Semana de Arte Moderna é considerada um divisor de águas para a cultura brasileira porque, letra A, propôs a continuação da tradição e o apego à literatura clássica, mas ao mesmo tempo deixou-se influenciar pelos movimentos de vanguarda que eclodiam na Europa no início do século XX. B. Antecipou as renovações artísticas que só se consolidariam a partir da década de 1950 com o concretismo, corrente literária liderada pelos poetas Décio Pignatari e os irmãos Haroldo e Augusto de Campos. C. Foi considerado um divisor de águas porque foi a primeira manifestação coletiva pública na história cultural do nosso país em favor de um espírito novo e moderno que contrariasse a arte tradicional de teor conservador que predominava no Brasil desde o século XIX. D. Uniu técnicas literárias de maneira inédita na literatura, mesclando as influências oriundas das vanguardas europeias com o naturalismo e o simbolismo, estéticas em voga no século XIX. E letra E, proporcionou a criação de uma nova linguagem, que em muito lembrava aquela empregada no período barroco de nossa literatura. Certamente, se você prestou atenção na aula, você marcou a alternativa C. Foi considerada a primeira manifestação coletiva pública na história cultural do nosso país, então, a Semana de Arte Moderna. Vamos então fazer mais um exercício para a gente finalizar a aula de hoje. Uma questão do Enem em 2010 abordou o seguinte: após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma amostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros modernistas, letra A, buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. B. Defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. C. Representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. D. Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. Ou letra E. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados.
Se você prestou atenção na aula, é muito provável que você tenha marcado a alternativa A. Anita Malfatti e os demais modernistas buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Para casa, eu gostaria de deixar uma pesquisa. Faça uma pesquisa sobre a Semana de Arte Moderna. Veja outras questões, responda questões sobre esse tema. Busque também por outras obras de autores citados na aula de hoje e fique o mais inteirado possível sobre esse tema que é muito cobrado no Enem. Para finalizar a aula de hoje, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Foi muito bom estar com vocês até agora. Um forte abraço e até a próxima aula.